Tudo bem? Aqui é o Filomeno, esse é o Terra das Finanças e eu ajudo pessoas comuns a atingir os seus primeiros R$ 100.000 investidos com tranquilidade. E hoje eu queria falar sobre por que comprar barato e vender caro vai te deixar mais pobre. E você não ouviu errado não. Parece estranho, né? Parece que eu estou invertendo as bolas aqui, porque pensa comigo, se eu compro barato e vendo caro, eu tenho lucro. E se eu tenho lucro, por que eu vou ficar mais pobre? Pois é, pois comprar barato e vender caro vai deixar você mais pobre e vai te afastar, vai te deixar cada vez mais distante do seu sonho de atingir aí os seus primeiros R$ 100.000 investidos e talvez depois 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 10 milhões, quem é que sabe, né? Isso vai afetar seu sonho. E aí vem aquela clássica pergunta, tá, Filomeno, tudo bem, isso que você está falando aí não está fazendo sentido para mim. Onde você está querendo chegar exatamente com essa história? Ó, eu vou explicar. Perceba, para você comprar barato e vender caro, você precisa primeiro saber o que é barato e o que é caro. Como é que você vai saber disso? Bom, a forma é comparar, né? Então, por exemplo, se eu vou comprar um carro, ou se eu vou comprar uma moto, ou se eu vou comprar uma geladeira, ou se eu vou comprar um fogão, eu sei se ele está caro ou barato porque eu comparo com outros. Às vezes eu comparo até com ele mesmo. Porque eu sei que esse fogão, por exemplo, ele custava R$ 300, agora ele está custando R$ 400, então eu acho que ele está caro. Custava 300, está custando 200, eu acho que ele está barato. Né? Legal. Essa lógica funciona bem para produtos. Mas quando a gente fala de investimentos, e aqui eu vou falar especificamente de renda variável, que tem esse caráter de você poder entrar e sair, né, dependendo dos movimentos, e é algo que se fala muito. Poxa, ficar rico na bolsa é possível. Você vai comprar uma ação barata, quando ela ficar cara você vende, aí a diferença é o seu lucro, você põe o lucro no bolso e pronto. Está rico. Pois bem, a questão aí é a seguinte, a situação clássica é assim, você não é um investidor profissional, você não vive disso, né? Você não passa o dia inteiro na frente de um computador com 3, 4, 5 telas olhando cotações, você talvez nem entenda muito bem a linguagem do mercado, mas um belo dia você ouve o cara falando na rádio, ou então você ouve uma propaganda dizendo assim, a Magazine Luiza é uma excelente opção de investimento. Aí o que você faz? Você vai lá, entra na sua corretora e resolve comprar ações da Magazine Luiza. Você não tem nem ideia direito por que você está fazendo isso. Mas se você ouviu alguém falando que está barato, que está bom de comprar, e você acredita naquela pessoa, você vai lá e faz. É assim que a gente toma muitas decisões sobre coisas que a gente não conhece. A gente segue outra pessoa, acreditando que se aquela pessoa está fazendo isso, é porque a gente precisa fazer também, então vai dar tudo certo, né? Beleza. De repente, você ouve dizer o seguinte, que por alguma razão, a Magazine Luiza, nesse caso é só um exemplo, a Magazine Luiza, os preços estão caindo, está ficando ruim, mas as lojas Renner, essas sim são boas opções. Então o que você tem que fazer agora? Você tem que vender as suas ações da Magazine Luiza e comprar as da loja Renner, certo? Afinal de contas, você não vai ficar com seu dinheiro lá na Magazine Luiza sabendo que a loja Renner agora é ela que está bombando. Na prática, o que você fez? Você foi lá, comprou ações enquanto elas estavam no preço alto e vendeu quando estava no preço baixo. O oposto daquilo que eu falei no começo do vídeo. Mas como isso é possível? Isso é possível por várias razões. A questão é a seguinte. Primeiro de tudo, é que essa história de comprar ação olhando o preço dela, se está caro ou se está barato, é uma baita de uma armadilha para os investidores. Especialmente para investidores de longo prazo, para quem está pensando em crescer o patrimônio, para quem está pensando em se aposentar e atingir a independência financeira um dia. Então, existe uma outra modalidade de investimento que se chama geralmente de trading, né? Tem o day trader, tem o swing trader, que é até uma profissão, na verdade, que é o profissional que ganha dinheiro com essas movimentações. Mas quando você está olhando para a Bolsa de Valores como opção para aumentar o seu ganho, mas no longo prazo, essa movimentação, preço alto ou preço baixo, isso deixa de importar. E aqui é importante fazer aqui uma rápida observação. Primeiro, vamos esquecer essa história de que investe na bolsa sempre tem prejuízo. Isso não é verdade. Não é verdade. Muita gente já perdeu dinheiro na bolsa? Sim. Muita gente já ganhou dinheiro na bolsa? Sim. Eu já perdi dinheiro na bolsa? Sim. Eu também já ganhei dinheiro na bolsa? Sim. Por quê? Porque eu aprendi como é que faz. Então, se você não sabe como é que faz, tudo é complicado. Segundo ponto, muita gente fala, bolsa é cassino, como se você chegasse ali, pegasse o dinheiro, colocasse na roleta, a roleta gira, saiu o número da sorte e você ganhou. Esquece isso, bolsa não é cassino.
Bolsa pode se assemelhar a um cassino, e parece cassino às vezes mesmo, por conta dessa aleatoriedade de resultados, mas é porque, de novo, você não sabe o que está acontecendo ali, você não sabe o jogo que está sendo jogado. O jogo não é esse. Então, se você tenta acertar o momento certo de comprar e acertar o momento certo de vender, é aí o problema. Você não vai conseguir acertar isso. Você não vai conseguir acertar, e se algum dia você for lá e fizer esse movimento, e de repente você sentir que, na boa, poxa, legal, eu estou fazendo o que eu deveria e ganhei, massa. Significa que você vai ganhar mais? Não, não significa. Porque você não consegue prever o futuro. Não existe ainda essa máquina, esse ser humano, esse cérebro que é capaz de prever o futuro. Sendo assim, o que você está fazendo é olhando informações do passado e tomando uma decisão para o futuro com base numa análise estatística que pode ser mais... pode ser uma análise estatística mais refinada, pode ser uma menos refinada, mas na prática ninguém consegue prever o futuro. Então você não tem bola de cristal, ninguém tem bola de cristal, todo mundo que falar para você que vai acertar 100% das vezes está errado, mesmo que a gente dê uma chance muito grande de acerto, não, você com certeza vai acertar aí 80% de chance, não tem como garantir isso. Não tem como garantir porque existe um componente de aleatoriedade nos preços que impede que você faça isso. Mas é possível você ganhar dinheiro na bolsa e é possível você ganhar muito dinheiro usando a estratégia correta para isso. Quer ver um outro problema muito sério em relação a você ficar tentando acertar o preço de compra, de venda e tal? As suas emoções, meu amigo. As suas emoções, assim como as minhas emoções, elas contribuem demais para a gente perder dinheiro nesse jogo de comprar e vender, e comprar, esperar subir, esperar sair. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você vê que está todo mundo comprando, está todo mundo falando nos corredores, no rádio, na TV, você também fala assim, pô, tá todo mundo ganhando dinheiro menos eu? Poxa, não, eu vou lá também. Aí você vai. Só que acontece o seguinte, nesse momento, muito provavelmente, aquele preço ele já está bem próximo do topo dele. Mas você não sabe disso porque você não está preparado, você vai lá e compra. Aí de repente, o negócio começa a cair. E ele cai, vai por mim, cai. Aí você começa a ficar desesperado, porque você tinha investido 10 mil reais, você tinha investido R$1.000, 100 reais que seja, e esse dinheiro começou a ficar 80, começou a virar 50, começou a virar 30, começou a virar 10. Você enlouquece. Estou falando por experiência própria. Eu enlouqueci. Isso aconteceu comigo também. Quando eu comecei a investir sem saber o que eu estava fazendo, aconteceu exatamente isso. Quando eu comecei a ver o meu dinheiro derreter, quando eu vi as minhas economias de 2 anos de trabalho, caindo e virando nada, pó, aliás, nem pó, né? Porque pó a gente até vê no canto ali, não virou absolutamente nada, sumiu na tela do meu computador, eu fiquei desesperado. Ficando desesperado, o que a gente faz? A gente entra em pânico e a gente toma decisões erradas. A gente quer se livrar daquela dor de qualquer jeito. Como é que você faz para se livrar da dor? Você tira o seu dinheiro. Quando você tira o seu dinheiro, você perde. Então as nossas emoções, elas contribuem demais para a gente fazer os movimentos errados na hora errada. Por isso que tentar acertar a hora de comprar e a hora de vender te deixa pobre. É claro que se você conseguir acertar e comprar barato e vender caro, você vai ter um lucro. Mas aí pode ser até pior, porque aí você vai começar a achar que você acertou. Não, agora eu sei esse jogo. Ah, agora eu sei. Que isso? Não. Ouvi o rapaz ali outro dia falando, o Filomeno falou que não tinha. Não, mas eu sei. Eu acabei de ganhar. Aí você vai e aposta mais. Como se realmente fosse um cassino, né? Como se fosse o seu dia de sorte. E aí você perde mais. Começar a tirar o dinheiro quando a ação está caindo, ou começar a comprar quando ela está subindo, são sinais de quem não entende os movimentos da bolsa muito bem. De novo, fazendo uma ressalva, existem profissionais que vivem disso. Os profissionais que vivem disso, eles têm técnicas para isso. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre essa história. Vou falar de um exemplo interessante aqui. Em 2009, o The Wall Street Journal publicou um estudo super interessante sobre um fundo de ações dos Estados Unidos. Eles analisaram esse fundo durante 10 anos. Esse fundo era o fundo mais lucrativo dos Estados Unidos, que é um país que tem um histórico enorme de investimentos. A Bolsa Americana é uma bolsa super movimentada se comparada com a brasileira. Eles analisaram os 10 anos. Durante 10 anos, a média de crescimento, a média de lucro que esse fundo dava era de 18% ao ano. É um belo do rendimento. Durante 10 anos, a média, todo ano,
o fundo gerava um aumento de 18%. Aí o fundo ele tem umas diferenças em relação a você comprar a ação direta, né? O fundo ele é como se fosse uma bacia cheia de ações e outros produtos e tem alguém administrando ali, uma empresa, um gestor para aquilo, né? E a pessoa vai fazendo os ajustes, a empresa vai trabalhando fazendo ajustes para que você tenha sempre o lucro máximo ali. Pois bem, aí quando for analisar os investidores, veja, o fundo deu uma média de 18% de lucro. Os investidores tiveram uma média de 11% de prejuízo. Prejuízo. Como é possível um fundo que rendeu 18% durante 10 anos, os investidores perderem 11%? Como que eles faziam isso? Muito simples. Acontecia assim. Quando o fundo tinha uma alta expressiva, ou seja, quando os números do fundo mostravam que ele estava tendo lucro, as pessoas iam lá e compravam. Compravam, né? Compravam. Ok, pronto, elas tinham cotas daquele fundo. Acontece que em algum momento começava a cair aquilo. Né? Isso é normal, é um fundo de renda variável, ele vai cair. Quando ele começava a cair, as pessoas iam lá e vendiam. Por quê? Porque elas queriam contratar um outro fundo, queriam investir o dinheiro em outra coisa, enfim, queriam fazer alguma coisa. De repente, elas percebiam o seguinte, que o fundo tinha começado a subir de novo, aí fazia isso de novo. Então, sempre compravam quando o valor estava no ponto mais alto e vendiam quando ele estava no ponto mais baixo. Foram repetindo isso durante 10 anos. Durante 10 anos eu tiveram um prejuízo acumulado, na verdade o prejuízo médio de 11%. É assim que você tem prejuízo com o fundo mais rentável dos Estados Unidos. Isso é impressionante. E aí eu estava falando dos profissionais que ganham a vida com isso, né? Que existem profissionais que exploram justamente essas tendências de queda, e aí existem várias escolas aí que ensinam como você faz isso, você analisa o gráfico, então se você analisa se aconteceu um rompimento, enfim, tem um linguajar todo desse mercado. É muito comum se referir a esse profissional como trader, né? Como tem o day trader, tem o swing trader, mas vamos chamar aqui de trader. E os traders, você pode ver muitos deles falando nas redes sociais que eles ganham muito dinheiro com isso, que eles têm liberdade para operar da bolsa morando em outros lugares do mundo. Não estou dizendo que isso é mentira, tá? Mas existe muita fantasia em volta dessa história. E para provar isso, em 2019 a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo, pegou 20 mil pessoas que iniciaram nessa profissão de trader entre 2013 e 2015. 20 mil pessoas. Dessas 20 mil pessoas, 92% desistiu antes dos primeiros 300 pregões. Quer dizer, o pregão é quando a bolsa abre, né, para operação. Geralmente ela abre de segunda a sexta, então dá para ter uma ideia aí, um pouco mais de um ano, né? Enfim. Acontece que dos que ficaram lá operando por mais de 300 pregões, 91% tiveram prejuízo. Das 20 mil pessoas que começaram a trabalhar como trader, que é comprando barato e vendendo caro, na prática é isso, né? Você compra barato e vende caro, compra barato e vende caro, compra barato e vende caro e vai acumulando lucro. Só 13 pessoas conseguiram ter lucro com uma média acima de R$ 300 por dia. Então é uma profissão super difícil, é extremamente complicado você conseguir fazer isso. Existem pessoas que conseguem ganhar? Com certeza existem pessoas que conseguem ganhar. Mas existe uma enormidade de pessoas que só vão perder dinheiro. Muitas pessoas, inclusive, perdem a saúde também, porque é uma profissão extremamente estressante, demanda muito emocionalmente da pessoa. E aí eu me lembro de um amigo me contando uma história que ele estava nessa profissão de trader, e aí ele parou um dia, ele tinha perdido muito dinheiro já, muito dinheiro, ele não tinha dinheiro para praticamente nada, ele tinha R$ 11 na carteira dele, e ele decidiu, na verdade ele tinha que pegar o filho na escola, e aí ele precisava abastecer o carro dele. Ele não tinha mais dinheiro nenhum, ele não tinha nem cartão mais, ele já tinha perdido muita grana, tomado muito prejuízo. Ele tinha R$ 11 na carteira. E aí ele parou no posto de gasolina para abastecer e pediu para o frentista colocar R$ 11. O frentista talvez tenha se enganado, não ouviu direito, colocou R$ 20. Ele não tinha dinheiro para pagar o frentista. E ele, nessa época, trabalhava como trader. Para você ter uma ideia de como isso é muito fantasiosa essa história. E tudo começa lá atrás com a ideia de que, se eu conseguir comprar barato e vender caro, aí eu vou ganhar muito dinheiro. Aconteceu comigo também, né? Eu
tive no meu começo, na época de bolsa, né? Fiz um curso rápido, até conto essa história no outro vídeo. Fiz um curso rápido e aí a pessoa que me fez o curso falou assim, olha, você vai comprar Vale e você vai comprar Petrobras, porque elas estão baratas. Aí eu perguntei para ele, como é que você sabe que ele está barato? Aí ele fez uma conta, ele pegou um número que ele tinha lá e dividiu pelo preço de outra coisa, pelo lucro da empresa, e aí ele viu o preço da ação, e aí ele chegou à conclusão que um estava menor que o outro, então estava barato. Essas técnicas, essas ideias de como é que você calcula isso, existem aí infinitas, tá? Existem infinitas formas de você chegar à conclusão que está barato ou que está caro. O fato é que ele chegou à conclusão que estava barato, e aí ele me convenceu que estava barato mesmo, e eu comprei as ações. E no que eu comprei as ações começaram a cair o preço, caiu o preço, caiu o preço, e como eu não sabia o que eu estava fazendo, uma hora eu entrei em desespero, que eu achava que eu estava perdendo dinheiro, e vendi tudo e desisti, e perdi dinheiro mesmo, claro, né? Porque vendi barato, depois de ter comprado caro. Esse é o ponto. Saber como usar a renda variável, saber como usar a bolsa de valores, comprar ações, fundos de qualquer tipo, é essencial para você poder ter uma lucratividade maior no seu patrimônio. Mas você precisa esquecer a fantasia. Essa fantasia de ganhar dinheiro no curto prazo é uma fantasia. Ela não é sustentável. Existem exceções. Não vou dizer que não existe gente que já ficou milionária com isso. São principalmente as pessoas que vendem essa ideia, muitos deles ganharam muito dinheiro. Mas na média, para quem não é investidor profissional, não faz sentido fazer assim. E aí, tem sempre alguém que fala assim, exatamente isso. Poxa, mas tem tanta gente que vive do mercado financeiro. Então, vamos separar aqui nas categorias. Primeiro tem os sortudos. Em todas as profissões do mundo existem os sortudos, todas as vezes. Então pode ter existido sim, pode existir os sortudos, o cara que foi lá, a moça que foi lá, começou a operar e ganhou dinheiro com isso. Existe a questão da dedicação diária. Quanto tempo você vai precisar se dedicar em estudo, em trabalho, sentado na frente do computador, operando? A resiliência emocional. Será que você vai aguentar perder dinheiro, atrás de perder dinheiro, atrás de perder dinheiro, atrás de perder dinheiro? Vai aguentar? Eu sei que eu não aguentei. Essa tolerância a erros e perdas é uma coisa muito própria de cada pessoa. Mas, no geral, nós seres humanos, a gente não é muito tolerante a perda, sabe? Quando a gente começa a perder, começa a errar muito na sequência, como a gente começa a ver o dinheiro desaparecendo das nossas mãos, a gente tende a entrar em pânico. Então, essa tolerância, e não é à toa que existem serviços por aí que apoiam quem trabalha com esse tipo de operação, serviços de apoio psicológico, porque as pessoas surtam. Existem casos, inclusive, de suicídio, da pessoa que começou a operar e perdeu dinheiro e continuou operando naquela expectativa de que ia recuperar e, de repente, foi e perdeu dinheiro que não podia ter perdido, a casa da família, e a pessoa se vê num momento de desespero, o que é muito triste, e acaba tirando a própria vida. Não precisa ser assim, não precisa chegar nesse ponto. Então, assim, a forma errada de você lidar com essa questão da renda variável é você primeiro começar a achar que você consegue prever o futuro. Ninguém consegue prever o futuro. Não é possível. Começa desse ponto. Você não vai saber quando é a hora certa de comprar. Outra coisa também que acontece muito é eu consigo bater o mercado. Eu consigo superar a inteligência do mercado, ou seja, eu consigo ver aquilo que o mercado não está vendo. Para quem é investidor iniciante, isso até soa meio estranho, mas para quem já está há algum tempo nessa área de investimentos, existe mesmo esse orgulho, essa ideia de que, olha, se eu sou bom, eu sou inteligente, então eu consigo vencer o mercado, eu consigo prever o que vai acontecer antes dele. Se eu estudar os gráficos, eu vou conseguir ver algo que o mercado não está vendo. Também é péssimo. É péssima essa ideia. Você vai perder dinheiro, vai perder um dinheiro que você provavelmente vai se arrepender. Agora, existem as pessoas que decidem ainda assim tentar. Não, eu quero tentar, eu quero trabalhar como trader, eu quero entrar lá, eu quero fazer day trading, eu quero comprar opções, eu quero fazer. Se é o seu caso, se você quer fazer, a dica que eu te dou é a seguinte. Primeiro, use um dinheiro que você definitivamente não vai precisar dele, caso você perca. Não vai usar o dinheiro da sua casa, não vai usar o dinheiro da escola das crianças, não faça isso. Tá? Isso só vai criar estresse para você. Então, reserva um dinheiro e usa aquilo lá. Se der certo você ganhar, ótimo. Não se envaideça tanto, porque pode ser que você tenha dado sorte. Agora, se der um azar e você perder, também não fique preocupado, não chore, não é assim. Isso é do jogo, mas é um dinheiro que não vai fazer falta para você. Então, se você ainda
tem essa ideia de que não, eu vou tentar, eu vou fazer day trading, faça, estude bastante, se prepare para passar muitas horas na frente do computador estudando, se prepara também para lidar com as suas emoções. É um belo exercício de aprendizado sobre sua própria resiliência, sobre sua própria tolerância. Agora, caso você entenda que a melhor coisa que você pode fazer é esquecer essa história de acertar o preço certo, o preço errado, a hora de comprar, a hora de sair, você precisa começar então a pensar em fazer investimentos no longo prazo. Investir no longo prazo significa o seguinte, você não vai ter pressa. Você não vai escolher o preço da ação para comprar. Você vai, primeiro, fazer um estudo sobre a empresa da qual você quer se tornar sócio, por exemplo. Quando você compra ações, é isso que você está fazendo, você está se tornando sócio de uma empresa. É como se você chegasse, por exemplo, para o dono da padaria do seu bairro e dissesse assim, João, eu gostaria de ser sócio da sua padaria. Eu vejo que muita gente vem aqui todos os dias, as pessoas adoram o seu produto, você tem um gerenciamento legal, os funcionários trabalham bem, o produto é ótimo, eu queria virar sócio da sua padaria. Legal. Se você fizer isso, você vai ter que assinar um contrato de sociedade, se o João topar e tudo mais. Na Bolsa não. Na Bolsa você vai lá e compra uma fração da empresa, passa a ter direitos sobre aquela empresa, e aí existe toda uma estrutura para aquilo, mas se a empresa é boa, tão boa quanto a padaria do João, você não tem razão para se preocupar se está caro ou barato. E eu sei que isso aí é muito... Vai muito na contramão do que você provavelmente ouve todos os dias. Existem pessoas que dizem o tempo todo, você tem que ver se o preço está caro, se está barato. O que eu vou dizer para você é o seguinte, e eu vou mostrar isso daqui a pouco. Num horizonte de 10, 15 anos, o preço que você comprou agora, ele vai fazer pouca diferença. O que vai fazer a diferença é você decidir se você quer se tornar sócio daquela empresa, sim ou não. Se você decidir que você vai virar sócio, você vai lá e compra a porção que você quer ou continua comprando, pensando no longo prazo. E aí, se está custando 50, se está custando 40, se está custando 70, vai fazer pouca diferença depois. Vai fazer diferença sim saber que você está investindo em uma empresa boa. Então essa é a ideia de você tomar decisões conscientes, pensando no longo prazo e principalmente estudar e aprender, né, como é que você identifica se uma empresa é boa ou ruim. Esse é o ponto. Como é que você vai saber se uma empresa é boa ou ruim? Como é que você saberia que a padaria do João é boa ou ruim para se investir? Bom, a primeira coisa, você precisaria entender um pouco de padaria, porque só ver o pão que ele vende ali não significa que a padaria dele seja boa. Pode ser que a padaria dele esteja endividada e ele esteja a ponto de quebrar, pode ser que ele esteja devendo para os fornecedores dele. Mas uma coisa é certa, a empresa, a instituição capitalista, ela existe para dar lucro, certo? Então, um primeiro indício de que uma empresa ela está bem, ela dá lucro. Isso é só um indício. Não é que a empresa dá lucro significa que está tudo bem com ela, mas é um indício. Né? Uma empresa que dá prejuízo significa que está ruim? Talvez não. Talvez ela esteja endividada porque ela está fazendo investimentos, mas talvez ela seja uma empresa que você precisa prestar atenção, talvez existem empresas melhores. Então, quando você decide comprar ações, você não olha o preço da ação. O preço da ação é o valor pelo qual as pessoas, naquele exato momento, estão de acordo em comprar e vender. Mas isso não tem nada a ver com o valor da empresa em si, com o valor da instituição. Não tem. Eu vou mostrar já aqui na frente por quê. Essa modalidade de investimento, que é mais comumente chamada de buy and hold, que é comprar e segurar, é o tipo de investimento para quem está querendo crescer o patrimônio, para quem não está pensando em ganhar o dinheiro instantaneamente. E é um tipo de investimento que precisa ser feito com cuidado, precisa de estudo, mas é a melhor forma de você se proteger dessa volatilidade do mercado, desse balanço todo. Quem sabe o que está fazendo, quem está investindo no longo prazo, esquece a questão de preço. A questão de preço ele varia muito. Não é porque a pessoa está decidida a vender a R$10, a R$15 ou a R$20, que a empresa daquela ação realmente está valendo mais ou menos. Essa é a lógica, né? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, um caso. Esse caso aqui é o caso da Amazon. A Amazon é uma empresa americana que tem negócios no Brasil hoje, mas é uma empresa muito grande. E esse gráfico aqui da Amazon, na verdade, eu peguei só uma porção para mostrar, ele vai de um pouquinho antes do ano 2000 até mais ou menos por volta do ano 2014. Então, para começar, alguém que tivesse comprado as ações da Amazon aqui, provavelmente 99 ali, tinha pagado algo em torno de $103, né, cada ação. Se a pessoa
se desesperasse quando ela chegasse a valer 7,5 dólares, ou seja, uma queda de 93%, o que ela faria? Ela venderia, né? Se ela tivesse comprado a 103 dólares, quando chegasse em 7,5 ela teria vendido. Por quê? Porque ela teria enlouquecido, ela virou o dinheiro dela, derreteu quase, perdeu 93% do valor. Isso é um absurdo, né? Mas quem tivesse analisado essa empresa, entendido que a empresa tinha condições de se manter competitiva e lucrativa no longo prazo, saberia que se pudesse simplesmente segurar, e aí eu sei que nesse ponto é um ponto difícil, porque como ninguém tem como prever o futuro, muita gente se desespera quando vê esse tipo de coisa acontecendo. Mas quem não se desespera? Quem sabe que a empresa é boa. Então, de 2002 até 2014, o preço da ação se valorizou 5.300%. 5.300%. Ou seja, quem tivesse se mantido ali com a sua ação no seu patrimônio, fazendo sua gestão corretamente, teria embolsado uma bela grana se decidisse vender ali em 2014. Acontece que nós estamos em 2020 e não aparece ali no gráfico, mas o preço atual das ações da Amazon estão em torno aí de 3.400 dólares. Ou seja, estão muito mais caro do que isso aí. Daí a diferença de você saber o que você está fazendo, de você estar investindo numa empresa sólida. A Amazon deixou de ser Amazon quando o valor caiu de 103 para 7,5? Não, ela continuou sendo Amazon. E depois que subiu de 7,5 para 400, ela deixou de ser Amazon? Não, continuou sendo Amazon, continuou tendo os negócios dela, continuou tendo os gestores dela. Então, esse aqui é um excelente exemplo do porquê pensar em preço de entrada e preço de saída, pensar em preço de compra e preço de venda é uma grande armadilha. Quando você começa a pensar com essa mentalidade, é essa mentalidade que vai te deixar mais pobre, né? Se você conseguir acertar, pode ser que seja até pior, porque aí você vai apostar mais, como eu já havia falado. Se você errar, você vai perder dinheiro. Então esquece isso. Pensa no longo prazo, continua aqui no Terra das Finanças, aqui eu falo bastante disso, tem muitos vídeos legais falando sobre a filosofia, sobre a ideia do investimento, mas o principal é você estar sempre pensando que os seus investimentos devem ser feitos pensando no horizonte de longo prazo para você se proteger. Essa é uma forma de você gerir os riscos. O risco da renda variável é ela variar. Se você estiver pensando no longo prazo, você consegue se proteger e aproveitar esse tipo de lucratividade enorme aqui que a Amazon deu.